Olá pessoal, como eu sempre digo, tudo parece impossível até que seja feito. O tema do vídeo de hoje é para responder duas perguntas do seguidor Pedro Rocha, referente ao vídeo que eu gravei na semana passada, cujo tema foi: o que é planejamento estratégico organizacional? Se você não assistiu, clica aqui em cima no card e acompanhe. Aproveite, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Roda a vinheta. A primeira pergunta do seguidor foi: como a pandemia do Covid-19 afetará os planejamentos estratégicos organizacionais, sendo que as organizações elas não previram essa situação? E aí eu respondo para vocês que a pandemia, ela não afetará os planejamentos estratégicos. E sim, ela afeta a organização, ela afeta o desempenho ou o desenvolvimento da organização. E para vocês compreenderem esse cenário, eu vou compartilhar com vocês um conhecimento extremamente importante, que é a análise SWOT. Ela é uma metodologia utilizada para fazer o diagnóstico da organização, onde ela trabalha com dois ambientes. Ambiente interno, onde a organização ela tem forças e fraquezas, e o ambiente externo, onde a organização ela pode aproveitar as oportunidades e se defender dos impactos das ameaças. Então, para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, eu acredito que você já está conseguindo compreender mais ou menos o que é que eu estou querendo dizer. Mas se não conseguiu compreender ainda, mais à frente vai ficar claro a pergunta do seguidor e a minha resposta referente às duas perguntas. E aí a gente percebe que pandemia Covid-19, quando eu trago a metodologia análise SWOT, já dá para perceber que a pandemia ela é uma ameaça. E uma ameaça, ela gera inúmeros impactos para a organização. E para responder a pergunta, e eu vou aqui trazer novamente, lembrar novamente qual foi a pergunta do seguidor, é justamente como essa pandemia afeta a organização, que agora vocês já sabem que afeta a organização, o seu desempenho, o seu desenvolvimento, e não o seu planejamento estratégico. Então, eu vou trazer dois exemplos. O primeiro exemplo são as escolas estaduais do estado da Bahia. As aulas foram suspensas no dia 18 de março de 2020. E até a presente data em que eu estou gravando esse vídeo, não tem uma data específica para a retomada das atividades escolares. E com isso também, esses alunos que estão sem aulas, eles não estão tendo aulas remotas, porque muitos alunos não têm computador e internet em suas residências. E com isso, o seu aprendizado ele é prejudicado. O segundo exemplo, para poder responder a pergunta, eu vou trazer aqui o caso da empresa Óticas Opção. Ela é uma empresa baiana, está no mercado, na verdade, estava no mercado há mais de 15 anos, porém, como ela não estava enquadrada nos serviços essenciais por causa da pandemia, a empresa ela estava fechada, ela não estava funcionando, ela não estava vendendo os seus produtos. Logo, ela precisou fechar as suas portas definitivamente. Essa informação ela está registrada no site Bahia Notícias e foi registrada no dia 20 de maio de 2020, para quem quiser acompanhar a notícia. E aí nós vamos para a segunda pergunta do seguidor, quando ele fala o que fazer com esses planejamentos estratégicos. Para vocês compreenderem agora o que eu estou falando desde o início do vídeo, eu vou precisar trazer duas abordagens de o que é planejamento estratégico e o que é plano estratégico. Eu preciso trazer para vocês essas duas diferenças para vocês poderem compreender totalmente o assunto aqui abordado.
Planejamento estratégico, vocês já sabem, tem um vídeo gravado, vocês podem assistir esse vídeo para ter um entendimento mais completo, mas aqui eu vou precisar abordar rapidamente para trazer a diferença do que é o plano estratégico. Então, o planejamento estratégico, ele é um pensamento, ele é um exercício intelectual no qual a organização ela precisa se reunir com pessoas da própria organização para debater, construir conhecimentos e pensar no seu futuro, certo? E o plano estratégico é o resultado desse planejamento estratégico, porque no planejamento estratégico eu debato a missão da organização, eu debato a visão de futuro da organização, eu debato os valores da organização, os objetivos estratégicos, os indicadores e metas, os projetos estratégicos, e isso debatido com a organização no processo de planejamento estratégico vai compor o plano estratégico. Eu construí todos esses elementos no planejamento e esses elementos foram para um plano que a organização ela vai precisar agora executar esse plano, implementar no seu dia a dia e fazer a gestão desse plano. Por isso que eu precisei trazer para vocês esse resgate do que é o planejamento estratégico para vocês entenderem esse plano. E agora eu quero reforçar para vocês também que porque lá no início do vídeo eu disse que a pandemia do Covid-19, ela não afeta os planejamentos estratégicos e sim a organização. Por quê? Porque o planejamento ele é um debate, ele é um exercício intelectual, isso já ocorreu. O que a pandemia vai afetar, ou influenciar, vai ser na organização, no desempenho da organização, nas ações, nas estratégias que foram construídas e que estão no plano estratégico. Então, assim, não quis deixar essa resposta já para vocês no início do vídeo. Quis abordar agora para que vocês compreendessem de uma forma mais completa. Então, por esse motivo, eu trouxe nesse exato momento. E não precisam se preocupar, porque eu vou abordar com mais detalhes nos próximos vídeos todos esses elementos do planejamento estratégico. Aqui eu só estou trazendo para vocês entenderem esse cenário. E aí, voltando à pergunta novamente do seguidor Pedro Rocha, essa segunda pergunta, o que fazer com esses planejamentos estratégicos? Na verdade, a organização, ela vai olhar o plano estratégico que ela tem, ela vai revisitar esse plano, ela não precisa criar um outro planejamento estratégico, passar por todo o processo de debate, ela vai apenas se reunir com a parte estratégica da organização, isso aí com as pessoas estratégicas da organização para revisar esse plano, revisar as estratégias que foram definidas antes da pandemia, porque muitas organizações que fizeram planejamento estratégico não se pensava em uma pandemia Covid-19, então a organização ela vai revisar, ela vai revisitar o resultado da análise SWOT, porque a análise SWOT ela vai dizer como é que essa organização está atualmente com essa pandemia, porque lembre-se que a organização ela tem forças, ela tem fraquezas e ela interage com oportunidades e com ameaças do ambiente externo. Então, o momento atual agora é fazer isso, é revisar e pensar em estratégias. E para reforçar, eu não vou aprofundar aqui a metodologia análise SWOT, até porque existe um livro que é O Segredo Revelado da Análise SWOT, da minha autoria, e para quem tiver interesse, para quem quiser se aprofundar, pode acessar o site da Amazon e lá no site vocês podem comprar o livro para se aprofundar na análise SWOT. Ou então vocês clicam aqui embaixo, tem o link do site. Eu só vou aqui trazer uma abordagem que é simplesmente, dentro da análise SWOT,
Quando a organização ela sentar para analisar e rever as estratégias nesse cenário atual em que nós estamos vivendo, e é um cenário que nós estamos vivendo mundialmente, ela vai pensar em estratégias olhando para a análise SWOT, porque a análise SWOT ela desdobra em 4 estratégias. Porque eu tenho forças com oportunidades. Então, a organização ela vai analisar as suas forças e ver como é que essas forças hoje, nesse cenário, podem aproveitar as oportunidades do ambiente externo. Ela vai analisar também as forças que ela tem e ela vai ver como é que essas forças podem reduzir os impactos das ameaças do ambiente externo, ou seja, nós estamos falando de pandemia Covid-19. As forças hoje que a sua organização tem, que a organização tem, como é que ela pode usar essas forças para poder reduzir o impacto das ameaças? Então, ela vai precisar sentar e analisar isso olhando para esse cenário atual. A outra estratégia é simplesmente ela pegar as fraquezas que ela tem, reduzir essas fraquezas, trabalhar essas fraquezas internamente para poder aproveitar as oportunidades. Porque se ela não reduzir as fraquezas, ela fica, na verdade, aí com a dificuldade de aproveitar as oportunidades do ambiente externo. E a quarta estratégia é justamente quando você tem fraquezas com ameaças. Você está em um cenário totalmente perigoso, ou seja, a organização ela vai precisar pensar em diminuir, reduzir, eliminar, neutralizar totalmente essas fraquezas para poder se defender o máximo do impacto dessas ameaças. Ou seja, eu tenho uma pandemia e eu tenho no meu ambiente interno inúmeras fraquezas. Só que a pandemia, ela está gerando inúmeros impactos para a minha organização. Logo, se a organização ela não pensar em estratégias para diminuir essas fraquezas ou eliminar essas fraquezas e potencializar ainda mais as suas forças, infelizmente, o que pode acontecer é o que aconteceu com o exemplo que eu citei anteriormente da empresa Óticas Opção. Só que muitas vezes, em um cenário desses, nós sabemos que muitas estratégias é simplesmente fechar a organização. Então, assim, esse é o momento. A resposta referente ao que fazer com os planejamentos estratégicos é esse. É pensar em estratégias e ver. E, inclusive, a depender do negócio da organização, essa organização ela pode também se reinventar. Como é que ela pode pensar em estratégias para se reinventar? Se ela tem determinada força que ali faz com que ela aproveite, né, as oportunidades do ambiente externo, ela pode fazer com que o impacto dessa ameaça, que é o Covid-19, seja muito menos intenso para a organização. Mas, muitas vezes, como eu já citei anteriormente, infelizmente, a estratégia aí é uma estratégia de fechamento de portas, né, da empresa, como aconteceu com a que eu citei e como está acontecendo com inúmeras empresas que nós estamos vendo aí nos jornais e nas mídias sociais. Então, esse é o meu recado, essa é a minha resposta para as 2 perguntas do seguidor. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui os comentários. Se você quiser também saber de mais informações sobre o planejamento estratégico, se você tiver alguma pergunta relacionada ao planejamento estratégico e você quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar, porque eu posso responder através de um vídeo ou também eu posso responder diretamente lá nos comentários, a depender da pergunta. Então, assim, eu quero deixar aqui um abraço para vocês. Nos veremos na próxima semana. Beijos!